A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amada Igreja do Senhor, estarei deixando o pequeno sonho que eu tive. Louvado seja Deus. Nesta madrugada, amada Igreja, eu tive um sonho com o presidente Lula. No sonho, eu via ele na Câmara de Deputado. Ele estava em pé e muitas pessoas estavam ao redor. Tinha cadeiras ao redor e ele estava em pé. E tinha pessoas filmando ele. O presidente Lula, ele estava demoniado ali no sonho. Ele estava falando umas palavras, fazia um gesto com a mão. E era o presidente Lula. Ele olhava e falava assim: quando eu ganhar, eu vou fazer. Quando eu ganhar, eu vou fazer. Era algo mal que ele ia fazer, que ele estava maquinando ali. E eu nunca tinha visto assim ninguém lá no sonho. Nunca tinha visto o presidente naquela situação. Ele estava demoniado, todo mundo filmando. Ninguém nunca tinha visto isso, estava filmando ele. E ele falando assim que quando ele ganhar, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que, igreja, eu não consigo lembrar as palavras que ele falava. Só sei que ele falava que quando ele ganhar, que ele vai fazer. E eu começava a falar assim: Deus não deixa que ele venha ganhar. Deus não deixa que ele venha ganhar. E ele falava com a voz, que ele tem aquela voz assim meio rouca. Ele falava com uma voz muito feia, com uma voz muito bravo. Ele falava. Louvado seja Deus, amada Igreja do Senhor. Sobre o sonho que eu tive com o presidente Lula, louvado seja Deus. Eu fui drobar os meus joelhos e pedi a Deus uma palavra sobre o sonho. E Deus me deu uma palavra que está em Marcos 6, versículo 14, que está escrito: a morte de João Batista. Amada Igreja, quando eu li essa passagem, a morte de João Batista, senti no meu coração, lá no meu coração, me veio no meu coração a perseguição dos crentes, a perseguição dos verdadeiros que está buscando o Senhor de verdade. Quando fala morte de João Batista, significa morte daqueles que fazem a vontade do Pai, que é Jesus Cristo. Quando fala morte de João Batista foi um profeta verdadeiro que pregava a palavra de Deus, que pregava a exortação. Na palavra de Deus está escrito: e ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornará notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros dizem, é Elias, e diziam outros, é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos? Porquanto o mesmo Herodes mandaram prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Louvado seja Deus, porque Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo e santo, e guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e boa vontade ouvia. Louvado seja Deus. Até aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor está falando sobre a morte de João Batista.
Louvado seja Deus. João Batista, ele pregava a palavra, ele pregava a verdade. Ele não passava a mão na cabeça daquele povo na época, não. Ele pregava mesmo com a autoridade que Deus mandava ele falar. E João Batista, ele falava sobre o adultério. Louvado seja Deus, que Herodes estava com uma mulher que não era dele, era do irmão dele. Louvado seja Deus, e ele estava em adultério. E quando João pregava, subia uma ira, uma raiva na mulher Herodias, porque ela queria degolar João Batista, ela queria matar João Batista de qualquer jeito, porque ele estava pregando a verdade e a voz de João Batista estava deixando aquela mulher atormentada, porque ela não queria ouvir, não queria dar ouvidos à voz de Deus através do profeta. E Herodes, ele temia, porque sabia que João era um homem santo, justo, que estava ali para fazer a obra, que estava ali pregando a palavra. João Batista, ele não fazia mal para ninguém, apenas pregava a palavra. Mas a mulher Herodias queria de qualquer jeito degolar João Batista. Até que chegou o dia do aniversário de Herodes, que ele pediu para a filha da mulher Herodias, a mulher do teu irmão, que não é esposa dele. Na hora que ela dançou, ele ofereceu o mundo para ela, mas ela apenas pediu a cabeça de João Batista a pedido da sua mãe Herodias. Louvado seja Deus! E João Batista foi preso no cárcere, e lá dentro do cárcere ele gritava e clamava: arrependa-te dos teus pecados, larga esta mulher que não é tua, sai do adultério. Ele pregava: arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus, arrependa-te enquanto é tempo. E eles não estavam mais suportando os gritos de João Batista lá dentro daquele cárcere privado, preso ali. E mandaram degolar a cabeça de João Batista. E mataram João Batista por causa da palavra, por causa da verdade. Quantos hoje não suportam ouvir a verdade? Quantos hoje estão tentando tampar a boca de muitos João Batista por causa da verdade? A verdade incomoda muitos que estão no pecado, que está na idolatria, que está no erro, na fornicação, no adultério. A verdade incomoda muitos. Está chegando. O tempo está acabando. O inimigo, ele está furioso. Está investindo para derrubar os crentes de doutrina, os verdadeiros. Porque aqueles crentes de porta larga, que carregam uma Bíblia debaixo do braço, colocam uma capa, mas esconde o pecado da fornicação, da idolatria, da soberba, do adultério. Esses crentes que não buscam, que não oram, que não temem, que não andam na santidade, na santa doutrina, esses aí já é dele. Mas aqueles que estão perseverando, que estão na doutrina, que estão pregando a verdade, esse aí incomoda o inferno. O verdadeiro crente que tem unção, que ora, que busca, que prega a doutrina, que vive a palavra de Deus, esses vão ser perseguidos por causa do evangelho, por causa da verdade. Vão querer matar os verdadeiros profetas, os verdadeiros seguidores de Cristo, por causa do evangelho do Senhor. Louvado seja Deus! Só o Senhor é Deus e não há outro. Mas o Senhor está falando para que nós venhamos ficar firme no Senhor, firme na palavra, na perseverança, no jejum, na oração, na obediência à palavra de Deus, porque esses o Senhor vai guardar. Ser fiel até a morte. Louvado seja Deus! Amada igreja do Senhor que está buscando a Deus pela tua salvação, não largue Jesus Cristo por nada neste mundo. Não troque Jesus Cristo por nada neste mundo.
O inimigo ele vai vir com bandejas farta, bandeja gostosa para iludir o crente, para enganar o crente. Vigia. Crente de doutrina, crente que está perseverando, vigia com as bandejas fácil. Louvado seja Deus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de voltar para Cristo mais ainda, se chegar mais no Senhor, porque os dias estão contados. Estamos vivendo os últimos dias aqui nesta terra. A qualquer momento estaremos subindo, então temos que buscar o Senhor. Louvado seja Deus. E no sonho, amada igreja, não entendo de sonhos, mas eu vi esse presidente, ele estava demoniado ali. E falava coisa com coisa, e falava se ele ganhar, que ele ia fazer muitas coisas, mas não eram coisas boas não. E eu falava assim, Deus não vai deixar ele ganhar. Louvado seja Deus, eu não sei o que quer dizer esse sonho, mas eu creio. Se for coisa ruim, Deus venha cortar o laço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só sei, meus irmãos, que os dias estão passando rápido, os tempos. A palavra de Deus está se cumprindo na terra. E é tempo de vigiar, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode. Porque vai chegar dias que não vai ter mais oportunidade. Vai chegar dia que não vamos mais ter oportunidade que nós temos agora de ler, de orar, de buscar, de clamar ao Senhor. Louvado seja Deus. E muitos estão desperdiçando a tua vida com as coisas banais, com as coisas fúteis deste mundo, com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne. Está esquecendo de Jesus Cristo. Está esquecendo que o Senhor tem o poder de curar, de salvar, de libertar. Louvado seja Deus. Mas não podemos esquecer que o Senhor, Ele é amor. Mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. E o juízo do Senhor está chegando na terra. Estamos vivendo os últimos dias aqui neste lugar, nesta terra pecaminosa. Louvado seja Deus. É tempo de se arrepender enquanto se pode. É tempo de buscar a Deus. A perseguição está chegando. A palavra de Deus está se cumprindo. Vamos ser perseguidos, caluniados por causa da palavra de Deus, por causa da verdade. Não é todos que aceitam a verdade, não. Não é todos que vão aceitar a correção de Deus, não. É para poucos. Mas a porta do céu, ela é estreita. A porta do céu da salvação, ela é estreita, é apertada, ela é espinhosa, é dolorosa. Não é fácil para entrar, não. Por isso que muitos não querem passar por prova, por luta, por perseguição. Não quer renunciar ao mundo, não quer largar a bagagem do Egito, não quer largar as imundícias das trevas, porque a porta do céu, ela é espinhosa. Temos que suportar até o fim para herdar o reino dos céus. O Senhor fala na palavra que a porta do céu, ela é estreita, ela é apertada. É o caminho que conduz para a salvação. E a porta larga é o caminho que conduz para a perdição. E muitos estão passando por ela, estão entrando por ela, achando que está fazendo a vontade do Pai, achando que Deus está se agradando do pecado, do erro dentro da casa de Deus. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus está vendo tudo, está contemplando tudo. Louvado seja Deus. Muitos filhos do Senhor estão sendo perseguidos, humilhados, maltratados nessa terra por causa da palavra, por causa da doutrina, por causa da verdade. Muitos pequeninos do Senhor não querem aceitar o pecado no altar, aceitar o erro. Eles estão expulsando, estão tampando a boca dos João Batista na terra. Está cheio de João Batista pregando a palavra e eles querem prender o João Batista na terra, para não pregar contra o adultério, contra a fornicação, a prostituição, contra a lascívia, contra a ganância, a ira, a soberba. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Mas João Batista, ele morreu. Mas ele pregou a verdade, ele falou a verdade. Mas o João Batista, ele subiu aos céus. Está do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi salvo. E muitos estão pregando, mas não estão pregando a verdade. Dizendo que está buscando a Deus de verdade, mas não está. Dizem que está pregando, mas não está pregando a doutrina. Não está pregando a santificação do corpo, da alma e do espírito. Não está pregando a verdade, conserto, exortação. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Arrependa-te enquanto é tempo, porque é chegada a hora do reino dos céus. Amém.